Atenção, Brasil! Hoje você vai presenciar um confronto que mexeu com as estruturas do poder, menos ao vivo, sem cortes, sem filtro. Ratinho, o homem que fala pela voz do povo, enfrenta Janja, a primeira-dama que tem dividido opiniões com seus gastos milionários. Será que a verdade vence o jogo das aparências? Se você quer ver tudo isso de perto, entender o que realmente está por trás dessa disputa e ficar por dentro do que ninguém mais vai te contar, já deixa o seu like, se inscreve no canal agora e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe dessa história que vai explodir a internet. Aqui é lugar de coragem e verdade e você não vai querer ficar de fora. Era para ser só mais um domingo qualquer, daqueles que passam despercebidos entre a novela da noite e o café requentado da cozinha. Mas naquela noite, o Brasil parou. E não foi por um jogo da seleção, nem por escândalo político. Foi por um encontro inesperado, uma colisão de mundos transmitida ao vivo para milhões de pessoas que talvez estivessem ali apenas por curiosidade, mas que acabaram presenciando algo que nem sabiam que estavam esperando. A verdade vestida de simplicidade, enfrentando a pose da arrogância. Tudo começou como tantas histórias. Começam com uma frase aparentemente inocente, solta no ar, durante o programa do Ratinho. Entre uma piada e outra, no meio daquelas conversas espontâneas com a plateia, ele disparou, quase sem emoção, como quem apenas desabafa o que sente, enquanto o povo está aqui ralando para pagar conta. Tem gente aí gastando milhões para desfilar em tapete vermelho. E depois ainda vem dar lição de moral. A plateia ficou em silêncio por meio segundo. E então veio a gargalhada. Mas não era uma risada qualquer. Era uma daquelas que escondem indignação. Uma mistura de riso e revolta. Quem estava assistindo entendeu na hora. Ele não citou nomes, mas ninguém teve dúvidas de quem era o alvo. Era um recado direto para Janja, a primeira-dama, que vinha protagonizando viagens luxuosas, comitivas glamorosas, aparições em eventos internacionais e registros com direito a vestidos de gala, taças de cristal e pose para foto oficial. Só que dessa vez, a crítica não veio de um político da oposição, nem de um influenciador revoltado. Veio de Ratinho, um dos rostos mais populares da TV, uma figura presente em lares de todo o país há décadas. E isso fez toda a diferença, porque as pessoas não viram apenas uma crítica, viram um desabafo verdadeiro, de quem parecia mais próximo da vida que elas levavam do que da elite que as governava. A frase de Ratinho se espalhou pela internet como um vírus invisível. Foi recortada, legendada, repostada. Em poucos minutos já estava em grupos de WhatsApp, manchetes de portais, comentários, em vídeos e nos assuntos mais comentados do X. A esquerda atacava, dizendo que era mais uma tentativa de desmoralizar a imagem da primeira-dama. A direita aplaudia de pé, como se aquela frase fosse o grito entalado na garganta do povo. E no meio dessa confusão, algo completamente inesperado aconteceu. Janja não ignorou, não passou pano, não mandou um assessor, não publicou
Nota oficial. Com termos técnicos e rodeios diplomáticos. Ela foi direto ao ponto. Postou nos stories. Vamos conversar ao vivo. Sem edição. Sam Cortez. Se o senhor tem tanto a dizer sobre mim, diga olhando nos meus olhos. E marcou Ratinho. O país entrou em colapso. Quem viu achou que era montagem. Quem não viu, correu para ver. O vídeo bateu 200.000 visualizações em poucos minutos. O convite da primeira-dama se espalhava como fogo em capim seco. E agora, todo mundo queria saber. Ratinho aceitaria? A assessoria dele tentou segurar. Disseram que era cilada. Que ela viria preparada, com roteiros ensaiados, números na manga e frases de efeito. Mas Ratinho, como sempre, ouviu o coração. Gravou um vídeo curto, direto. Se ela quer conversar, vamos conversar. Eu não vou para brigar, vou para dizer a verdade. E quem tem verdade não precisa ter medo. A resposta não foi uma bravata. Foi uma promessa. A live foi marcada para domingo às 2:00, um dos horários mais disputados da internet brasileira. A expectativa era tão alta que até os jornais tradicionais tiveram que noticiar. E a pergunta estava no ar. O que aconteceria? Quando um comunicador popular enfrentasse, ao vivo, a esposa do presidente da República? Nos bastidores, ninguém sabia o que esperar. Analistas diziam que Janja dominaria com argumentos. Outros apostavam em Ratinho pela sua espontaneidade. Mas havia uma certeza. Seria uma noite histórica. O domingo chegou como um evento. Pessoas organizaram encontros para assistir. Grupos de amigos marcaram videochamadas. Teve até bar que instalou telão. Era como um debate presidencial não programado. Uma batalha de vozes. Só que com um detalhe. Ambos os lados representavam símbolos muito maiores do que eles próprios. Ratinho preparou seu cenário com simplicidade. Um estúdio pequeno. Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida atrás e a bandeira do Brasil no canto. Sem grandes holofotes. Sem assessoria maquiando palavras. Apenas ele. Sua fé e suas verdades. Já Janja surgiu de um ambiente impecável. Iluminação milimetricamente calculada. Maquiagem profissional. Livros estrategicamente posicionados na estante. E um ar de segurança que parecia ensaiado. Às 21h em ponto, a live começou. Os dois surgiram na tela dividida. Um sorriso aqui, um cumprimento ali. Mas por trás da cordialidade, o clima era de duelo. Como dois gladiadores educados antes do primeiro golpe, Janja começou. Gostaria de entender melhor. Senhor Ratinho, de onde vem essa crítica? Senhor também viaja bastante, não? A pergunta vinha embalada em ironia sutil, mas com uma pontada de provocação. Ratinho, sem pestanejar, respondeu. Viajo sim, com meu dinheiro, com um suor que derramei a vida inteira. Quando eu viajo, não tem brasileiro pagando meu hotel. Essa é a diferença. A internet explodiu. Emojis. Pull them. Na tela, comentários como falou tudo e representou o povo disparavam na velocidade da luz. E Janja, percebendo que estava diante de um oponente mais firme do que imaginava, recalculou a rota. Ela passou então a atacar o conteúdo do programa de Ratinho. Disse que era um símbolo de um Brasil que parou no tempo, que as pessoas já não querem mais ouvir sermão
às 7 da noite, que a nova geração exige discussões modernas, inclusivas, progressistas. Ratinho escutou tudo sem interromper. Quando ela terminou, ele apenas disse: as pessoas querem ouvir a verdade. Queiram ser respeitadas. Não querem ver o dinheiro suado indo para desfile em Paris. Querem ver remédio no posto, professor com salário digno, escola com merenda de verdade. Se isso é atraso, então eu sou orgulhosamente atrasado. O estúdio ficou em silêncio. A live estava apenas começando, mas o jogo já dava sinais de virada. A segunda parte da live já mostrava que não seria uma conversa qualquer. Ratinho falava como quem carrega no peito o peso de muita gente que se sente esquecida. Enquanto Janja tentava manter a pose, aquele sorriso protocolar e as frases decoradas. Mas o jogo virou quando, pela primeira vez, o clima mudou de um embate técnico para algo mais pessoal, mais visceral. Janja, visivelmente incomodada, fez um gesto quase involuntário e soltou uma frase que traía sua frustração. Senhor Ratinho, o senhor fala com o povo, mas esquece que o país vive em uma realidade muito maior do que o seu estúdio modesto e a sua fé. Ratinho olhou fixamente para a câmera, respirou fundo e respondeu com uma calma que parecia cortar o ar. Se minha fé é pequena para a senhora, é porque a senhora não entende que é ela que sustenta milhões de brasileiros que seguram a barra quando falta emprego, quando falta saúde, quando falta comida na mesa. Foi o momento em que muitos espectadores sentiram algo raro. A verdade nua e crua. Não um discurso ensaiado, mas palavras que vinham da experiência diária, da luta real. E não demorou para que o chat explodisse em aplausos virtuais, corações, emojis de palmas. Enquanto a tensão só aumentava, Janja tentou mudar a estratégia, puxou números, falou de encontros diplomáticos. Disse que representava o Brasil em eventos internacionais, que seus gastos eram necessários para manter a imagem do país. Mas Ratinho não deixou barato. Representar o Brasil não é desfilar em Paris ou Nova York. Representar o Brasil é cuidar do povo que está aqui, que o acorda cedo, que o enfrenta a fila, que não tem medo de trabalhar duro. Essa é a verdadeira representação. Nesse instante, a live ganhou um peso quase simbólico. Não era mais só Ratinho contra Janja, mas a voz do Brasil real contra o que muitos viam como um poder distante e distante demais das necessidades do povo. A discussão ganhou força quando Janja falou sobre diversidade, direitos das minorias, avanços sociais. Ela tentou mostrar que o Brasil estava mudando, que ela representava um movimento progressista e inclusivo. Ratinho, com a serenidade que já conquistava a milhares, respondeu: toda pessoa merece respeito, mas respeito se conquista com verdade, com entrega, com sinceridade. Não se impõe por decreto ou discurso pronto. E então veio o momento que muitos consideram o ponto alto da transmissão. Ratinho, com um olhar firme, segurou uma folha com fotos de hospitais públicos que visitou, relatos de famílias que ajudou, números de campanhas sociais
Quem nunca andou num corredor de hospital público não pode falar em nome do povo. Não é falando de viagem de luxo que se resolve a dor do Brasil. Janja, pela primeira vez, parecia desorientada. Tentou desviar para projetos futuros, promessas. Mas o público já estava cativado pela simplicidade, pela humildade e pela força de Ratinho. Fechando a parte mais intensa, Ratinho falou direto para a câmera, para aquele povo que assistia. Eu não sou político, nem economista, nem sociólogo. Sou um homem que olha nos olhos do povo todos os dias. E hoje, com humildade, peço, ouçam mais e falem menos. O silêncio que seguiu foi quase palpável. Janja não tinha resposta. Na ponta da língua. Um momento entrou para a história da comunicação política no Brasil. Um momento em que a verdade falou mais alto que o poder, mas ainda tinha mais. Porque Janja não desistiria assim tão fácil. Visivelmente desconfortável. Épolo Pará. Argumento da responsabilidade institucional, falando dos desafios de estar ao lado do presidente, das pressões internacionais. Ratinho, sem se deixar abalar, rebateu. É lembrar que você trabalha para o povo, não para embaixadores ou eventos de gala. Esse último golpe provocou uma reação viral. Em poucos minutos, trechos da live se espalharam pelo país, viralizando em grupos, redes sociais, mensagens privadas. Muitos comentavam: finalmente alguém fala a nossa língua, essa é a voz do Brasil que a gente sente. A live terminou com Ratinho fazendo uma oração simples, Naum Sérmio, mas um pedido por bênçãos para o Brasil e seus governantes. Janja, por sua vez, se despediu rapidamente, sem conseguir retomar o tom que tivera no início. O que veio depois foi ainda mais curioso. O vídeo, com todo o seu impacto, desapareceu das redes oficiais. Canais bloquearam, posts foram deletados, como se tentassem apagar a lembrança daquele momento. Mas a internet é memória, e a voz do povo ecoa forte demais para ser calada. Dias depois, trechos daquela fala de Ratinho foram reproduzidos em programas de rádio, no interior, em cultos religiosos, em rodas de conversa. Pessoas comuns citavam frases como: quem tem fé muda, quem escuta aprende, quem serve ao povo cala, quando precisa, como mantras de esperança e resistência. E você, o que acha dessa história? Concorda com a forma como o Ratinho colocou a verdade na mesa? Você acha que a simplicidade e a fé são armas poderosas contra a política distante? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que você faria no lugar deles. Será que você teria coragem de enfrentar um palco assim com milhões assistindo? Se gostou, não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar. Oh, Sinanho. Essa história tem muito para nos ensinar. E a gente precisa espalhar essa mensagem para todo o Brasil. Porque no final das contas, mais que política, mais que discussões, o que importa é que a voz do povo seja ouvida menos e que a verdade sempre seja a nossa maior arma. E aí, você viu o que aconteceu? Um verdadeiro choque de realidade. Ao vivo, um duelo entre o Brasil, que trabalha e luta, e o Brasil que parece viver em outro mundo. Ratinho mostrou a voz do povo com coragem, enquanto Janja tentou manter a pose, mas não conseguiu segurar o tranco. Foi um momento histórico,
daqueles que a gente conta para os netos. A verdade enfrentando o poder sem medo. Se você quer continuar vendo esse tipo de conteúdo, onde a voz do povo é a estrela principal, já sabe o que fazer. Clica no botão de inscrever-se agora mesmo. Não perca os próximos episódios dessa batalha que não vai parar por aqui. Ativa o sininho. Compartilha com todo mundo que você conhece e vem junto nessa luta por um Brasil que ouça o seu povo de verdade. Porque aqui, meu amigo, a verdade não tem filtro, não tem maquiagem, não tem tapete vermelho, só tem coragem, honestidade e a voz de quem não se cala. Inscreva-se já e faça parte desse movimento que está mudando tudo.